Meus irmãos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Ainda na abertura do mês da família, nós vamos ainda ministrar na série expositiva de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. E, curiosamente, nós chegamos no ponto da carta que vai tratar sobre casamento. Coisas de Deus. Espírito Santo direcionando a nossa igreja nesse sentido também, por meio da exposição bíblica. E eu convido você a acompanhar. Eu iria pregar o capítulo inteiro, mas eu fiz uma alteração e vou pregar apenas os 7 primeiros versículos, até porque o nosso tempo está reduzido por conta da celebração da ceia do Senhor. Então você vai ler comigo apenas do versículo 1 ao versículo 7. E os demais versículos nós vamos retornar mais adiante, mais para frente. Então acompanha a leitura da Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 a 7. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nessa noite nós estamos diante da Tua palavra. Nós já ouvimos a Tua voz por meio da palavra lida. Nós já exaltamos o Teu nome com canções, com louvores. Nós já fomos edificados pela Tua palavra cantada, confessamos nossos pecados, agradecemos ao Senhor e intercedemos pelas famílias. Nós pedimos agora a Tua graça, a Tua misericórdia, para que nós possamos ouvir a Tua voz falando conosco nesta porção, nesta passagem da Escritura. Ó Deus, que o Teu nome receba a glória, que a igreja venha a ser edificada e que alguém que não crê no Evangelho ou não vive a vida cristã e a comunhão da igreja possa receber a graça para conseguir viver pela fé de acordo com a orientação e instrução da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Irmãos, nos 2 capítulos anteriores dessa carta, nós percebemos aqui Paulo escrevendo a respeito do incesto, dos litígios e da imoralidade sexual, a prática da porneia, a palavra grega para imoralidade sexual. Ele condenou com indignação a frouxidão moral dos coríntios e os incentivou a viverem vidas saudáveis para glorificar a Deus. Paulo, inclusive, foi veemente, capítulo 5 de 1 Coríntios, ao cobrar da igreja que ela assumisse a sua responsabilidade diante de um pecado grave, sem arrependimento, cometido dentro da igreja. É a igreja que disciplina membros que não querem confirmar a profissão de fé com a maneira que vivem. E ele fez isso. Mas também condenou o litígio.
os problemas de divisão no meio da igreja por conta de questões financeiras e materiais. E condenou, o último sermão foi tratado disso, a prática da prostituição, da fornicação, do sexo fora do casamento. Só que ele não tinha até esse momento tocado no assunto do casamento. E no capítulo 7 ele vai tratar do casamento, da separação, da virgindade e do celibato. Na igreja de Corinto havia essa dúvida. Paulo, a partir de agora, começa a responder uma carta que foi enviada pela igreja de Corinto. A igreja recebeu uma carta anterior já condenando o pecado sexual grave sem arrependimento, já ordenando que eles não se sentassem com pessoas que não andam segundo a fé que professam. Não chamem de irmão quem nega viver santidade, quem nega viver no discipulado de Jesus. Os irmãos parece que não entenderam e mantiveram o incestuoso na igreja. Então ele vai escrever essa carta, e agora no capítulo 7 ele vai tratar da resposta da igreja, que trouxe aí alguns pedidos. A igreja não respeitava muito Paulo, mas parece que havia algum nível de respeito, porque eles pediram conselhos a Paulo sobre esses temas, que você vai ver no capítulo 7, 8, 9, 10, enfim. Então Paulo agora vai tratar de aconselhamento bíblico pastoral por meio de carta. E vai tratar de problemas matrimoniais na igreja. Então aqui nesse capítulo ele vai discutir a conduta apropriada dos casais, a fidelidade duradoura no casamento, o decoro de virgens, o comportamento adequado das virgens e o autocontrole para manter-se puro sexualmente na solteirice. O autor Simon Kistemaker, ele vai destacar no seu comentário que, com exceção de algumas passagens em outra parte do Novo Testamento, esse capítulo ele é singular em apresentar diretrizes básicas para aqueles que são casados, aqueles que desejam ser casados, ou que no passado foram casados, e aqueles que querem permanecer solteiros, porque é possível. Nós ficaremos nessa noite com a primeira abordagem do apóstolo Paulo dessa carta, que é a questão do casamento. Então o tema da mensagem dessa noite é sobre o casamento. Bom, mês de família, pilar da família é o casamento. Sem casamento não se estabelece uma família. Jonathan Lima, no seu livro Autoridade Redimida, ele vai estabelecer, vai definir as atribuições do marido em relação ao casamento. Ele vai dizer assim: a atribuição do marido no contexto do casamento em relação à sua esposa é cultivar a união, liderando e amando sua esposa no trabalho compartilhado de exercer domínio sobre a terra, e confiando em sua ajuda, competência e sabedoria. E a partir daí ele escreve um capítulo sobre a autoridade do marido, a autoridade de conselho do marido. Então o marido é chamado, o homem é chamado a se unir a uma mulher e liderar com amor a sua mulher, liderar no trabalho compartilhado de exercer domínio. Aqui vai um conselho para quem é jovem que quer casar. Vou começar aconselhando os meninos, os jovens homens, solteiros. Não procure na sua mulher apenas atributos físicos. É claro que você vai se unir a alguém que você tem alguma atração física, natural. Mas não vá apenas pela aparência. Por isso que namoro cristão não é um romance. Não é uma maneira de emular o casamento num ambiente sem responsabilidade conjugal. O jovem na cultura secularizada é tentado a viver os benefícios do casamento sem as responsabilidades do casamento. Todo mundo quer entrar na cama e sentir prazer, mas ninguém quer pagar boleto. Todo mundo quer beijar de língua, só não quer limpar uma casa, administrar uma família, resolver problemas. Então o jovem que pretende casar, olha para uma esposa
não veja apenas a beleza física. Mulher, menina jovem que quer casar, não olha apenas a aparência física. Não vê apenas no Instagram. Às vezes esse muque dele é bomba. Se jogar um alfinete, sai água. Não vai só pela questão física. Ah, ele tem dinheiro, ele tem carro, tem moto. Ele pode ter carro e ter moto e ser vagabundo. E ser metido com criminalidade. Não ande só pela aparência. Inicie uma amizade. Todo namoro bíblico começa com uma amizade. E nessa amizade você vai descobrir primeiro, essa menina, você é homem que quer casar, essa menina é trabalhadora? Porque você é chamado com essa mulher para dominar a terra, encher a terra. Quando vocês tiverem uma criança, ela vai segurar o rojão de criar uma criança? Ou ela vai ficar com medinho, vai falar assim, isso aqui não é problema meu não, hein? Dá um jeitinho aqui de resolver. Ela vai querer limpar a casa, ela vai querer complementar essa renda, você não vai trabalhar para ganhar muito. Não, peraí, você pode. O que é isso? Trabalhe para ganhar muito. Se você trabalhar para ganhar muito, você vai jogar para ela a responsabilidade da casa. Mas se os dois trabalharem, a responsabilidade da casa é dos dois. Então, se a tua mulher vai trabalhar igual a você, então vocês dois vão lavar a louça, vão limpar a casa e por aí vai. Falar de casamento é complicado, né, irmão? Falar de casamento. Mas você tem que escolher uma mulher trabalhadora. Leia Provérbios 31. Mulher vai além da beleza física. Mulher tem que escolher um homem que trabalha. Não vai escolher um perrapado. Outra coisa, vocês têm uma missão espiritual. Vocês vão liderar uma família e vão ensinar o evangelho para os seus filhos. Encontre um homem que ama Jesus. Amém, irmão? E às vezes tu não acha dentro da igreja, tá? Mas também tem que procurar mais. Vai procurar no mundo não, porque no mundo não tem mesmo. A chance maior da igreja é pequena, mas tem chance. Vice-versa, tá? Às vezes o homem também está procurando, a mulher cara com Deus. Tu vai conversar com ela de Bíblia, ela não sabe nada porque não lê a Bíblia, nem vem à igreja. Porque essas coisas você resolve no namoro. Depois que você levar, amigão, é teu. É tua. Não adianta reclamar. Ah, agora... Irmão, você fez voto, casou. A igreja abençoou. Tá casado. Agora, irmão, leva e resolve. Tem negócio de separar, não. E esse é o problema. As pessoas se casam por emoção, por romance, por aparência. Se casam com uma pessoa só porque tem dinheiro, é uma pessoa popular, sei lá o quê. E esquece que casamento é uma construção para exercer um mandato cultural e mais, exercer uma expressão da nova aliança ligada à igreja e Cristo. Casamento bíblico na redenção, após a cruz, representa a relação de Cristo e a igreja. A esposa imita a igreja, o marido imita Cristo. Olha a responsabilidade maior do homem, tá? A mulher tem que se submeter, o marido tem que morrer por ela. E eu vou dizer para você, uma mulher se submete muito mais facilmente a um homem que morre por ela do que por um homem que vive para si mesmo. Amém, irmãos? Ó, irmão, pregação para mim com família, casamento, para homens, o cerol sempre é muito fino, tá? Então, e a palavra é a espada de dois gumes. Sempre começa cortando em mim. Mas nós falamos aquilo que é a verdade da palavra para o nosso crescimento. Ninguém cresce e ninguém é transformado sem confronto. O problema é que muita gente não é transformada porque não aceita confronto. Mas eu estou aqui ainda orientando os meninos, por quê? E as meninas? Porque se você escolher certo, não quer dizer que tudo vai dar certo. As pessoas mudam no meio do caminho. Você pode escolher alguém muito santo e essa pessoa mudar. Paulo vai tratar isso aqui na carta aos Coríntios, quando alguém se converteu ao evangelho lá em Corinto, mas o cônjuge não. E o cônjuge decide abandonar. Aí ele fala, olha, se o teu cônjuge abandonar você, você não está desobrigado, ou melhor, obrigado a ficar solteiro. Você pode se casar de novo. Nesse caso, a pessoa se converteu e o marido ou a esposa não concordou e saiu de casa. É o abandono familiar. Aí Paulo fala, ó, digo eu não, Senhor, permito que você case novamente. Porque não foi você que causou isso, você foi salvo. O teu marido não foi e não quis ficar.
Então imagina, você casou, você garante que daqui a 10 anos tua mulher ou teu marido vai ser crente? Vai amar Jesus? Vai servir a igreja? Vai amadurecer? Tu não garante nada disso. E se a pessoa falar assim, eu não quero mais Jesus, e não quero mais você, te vai embora, irmão. Tu vai casar com outra. Ou tu vai casar com outro. Agora, se essa pessoa quiser ficar, mesmo não estando mais na fé, Paulo fala, continue casado. Teu comportamento santifica teu cônjuge. Então você casou, lá na frente deu problema, irmão, de você não pode partir a iniciativa da separação, nunca. Se o outro quiser ir, você segue. Se o outro ficar, pode ir para outra religião, pode se tornar ateu, pode ser o que for, pode ser o que for. Você vai permanecer casado. São princípios apresentados no capítulo 7 de 1 Coríntios. Eu vou ficar apenas com os 7 primeiros versículos, mas eu tenho que orientar principalmente quem pretende casar. Se una a uma jovem que queira ser mulher, se una a um jovem que queira ser homem, aí você vai ter menos problema. A chance de você ter problema é menor. Mas quando você, menina, se une com um garoto que não gosta nem de trabalhar, passa o dia inteiro jogando videogame, acorda tarde, não faz nada em casa, aí depois de alguns anos, poxa, meu casamento, meu marido não quer nada. Mas eu não tenho muito tempo hoje não. Vamos para o texto bíblico. E eu vou expor os 7 versículos agora com algumas lições para você. Para a gente poder direcionar. Eu prometi meia hora de mensagem pela manhã. Algumas pessoas não creem no pastor que tem. Não confiam no pastor. Mas hoje você vai confiar em mim. Hoje você vai confiar em mim, irmão. Eu não sei que horas eu comecei não, mas eu vou acabar cedo. Hoje tem ceia. Algumas lições para a gente poder direcionar aqui a palavra para o final já. Primeira lição. A relação conjugal é plena apenas quando há relação sexual. Olha o cerol aí. Vou repetir. A relação conjugal é plena apenas quando há relação sexual. Se Paulo, no capítulo 6, está proibindo veementemente que o solteiro, ou melhor, o casado, pratique fornicação, adultério, prostituição, e o solteiro pratique a fornicação, o casado, adultério, o solteiro, fornicação. Ambos praticam, no fim das contas, prostituição, segundo a Escritura do Novo Testamento. Quem está nessa condição, Paulo proíbe, mas quem é casado, Paulo proíbe não ter relação sexual com o cônjuge. De modo que, casais casados aqui, não precisa levantar a mão. Em termos simples e básicos e populares, não comparecer é pecado. Dor de cabeça hoje, trabalhei muito. Ai, Senhor, ai, tive muito estresse hoje. Vai mesmo nessa aí. Satanás está só esperando a oportunidade. Enquanto você não comparece, tem alguém lá no trabalho falando assim, mas tu tá bonito hoje? Tu tá cheirosa hoje? Hein? Então Paulo está falando assim, ó, versículo 1 e 2. Acompanha comigo? Quanto ao que vocês me escreveram, aqui tem uma informação. Olha aspas aí na nossa versão NAA. É bom que o homem não toque em mulher. Por quê? Paulo proibiu tanto a questão sexual que eles acharam que tinha que então não ter sexo, nada, nem casado. O casado agora eles vão virar eunuco, vão virar anjo, vão virar qualquer coisa, mas não vão mais ter relação sexual. Então o homem não toca em mulher, nem a esposa. Aí Paulo vai dizer assim, ó, digo que por causa da imoralidade, não apenas por isso, tá, irmão? Não casa só para resolver o problema de estar virgem, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Tem menina que está preocupada assim, não vou casar porque eu vou ficar virgem, vou ficar para trás. Daqui a pouco, meu irmão, eu não vou aproveitar nada da vida. E o rapaz também não, tem que ter, porque eu estou subindo pelas paredes, vou casar. Não faça isso, casamento não é só para isso. Casamento não é remédio de gente que está com carência sexual e com desespero de ter sexo. Não é. Paulo não quis dizer isso aqui. Paulo está falando no contexto, por causa da porneia, por causa da cultura tão pesada em Corinto, onde todo mundo lá valorizava o sexo livre. Corinto não é muito diferente de Rio de Janeiro não, tá?
Hoje em dia, dentro da igreja, um jovem de 16, 18 anos, virgem, é uma coisa rara. Minha oração é que os nossos jovens estejam no caminho que devem andar. Mas, irmão, olha para a sociedade aí. Iniciação sexual em média, isso é estatística, irmão. É na pré-adolescência que começa. As meninas com 12, 13 anos já estão vivendo essa experiência. Os meninos até menos, com 10, 11 anos, 12 anos já estão vivendo isso. Aí, Paulo, olha só, vocês vivem num contexto tão pesado que eu quero orientar vocês. Cuidado para não cair nesse engodo. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. E vamos entender isso aqui, que não é possuir, não é ter no sentido de agora ela é minha, ele é meu. Não, é apenas o seguinte, olha só, continua casado. Continua o casamento, não separa, não muda a configuração, continua. E usa esse casamento como meio de autoproteção contra o pecado da imoralidade sexual, a porneia. Mas o casamento vai para além das questões relacionadas a sexo. O casamento é sobre essa união que Jonathan Lima vai falar, onde há o trabalho compartilhado de exercer domínio sobre a terra. Casais vão ensinar os filhos juntos. Os casais vão comprar empreendimentos juntos. Os casais vão cuidar dos pobres juntos. Os casais vão evangelizar juntos. Vão congregar na igreja juntos. Os casais vão disciplinar os filhos juntos. Eles vão constituir um patrimônio juntos. Eles vão administrar as coisas que Deus lhe deu juntos. Vão viver um ministério juntos. Casamento é muito mais do que sexo, irmão. Amém? Amém ou não? Então, entenda. Paulo está dizendo, a relação conjugal é plena apenas quando há relação sexual. Ou seja, o ter aqui não é possuir como aquelas relações moldadas pelo pecado, mas é uma exortação em tom de encorajamento para que ambos busquem juntos, em parceria. Isso tem uma palavra boa para definir casamento, é parceria. Por isso que você tem que se casar com a sua amiga, com o seu amigo. Porque casamento também é para o dia da doença. É para o dia da perda. Casal bom continua junto no meio da crise. Casal bom fica junto quando tudo vai mal, quando as coisas saem do eixo. Casamento é uma aliança indissolúvel, não pode ser solvida, ela não pode ser desfeita. Nem doença, nem nada, irmão, só a morte separa. Amém? E nós, como igreja, somos chamados para ser luz do mundo e ser resistência cultural e espiritual nessa terra, que banaliza divórcio, banaliza o sexo, banaliza e despreza o casamento. Vocês jovens vão levantar a bandeira. Nós queremos casar e viver uma vida com uma pessoa até que Jesus volte. E nós queremos louvar a Deus assim. Os casais precisam buscar em parceria juntos a plenitude da vida conjugal, que é uma dinâmica de relações sexuais regulares para o bem do outro e para a glória de Deus. Então a primeira lição é essa. O que consuma o casamento é a união de uma só carne, é o sexo. Portanto, o sexo no casamento é fundamental. E quando não há essa atividade sexual plena e contínua e crescente no casamento, existe um casamento vivendo fora do propósito de Deus, da vontade de Deus. Não há plenitude nessa relação. Número 2, segunda lição. Casamento, como uma das maiores expressões de relacionamento do Evangelho, é sempre orientado ao outro. Não é a esposa que deve aceitar o domínio do marido em relação ao seu corpo. Ela deve aceitar exercer o domínio sobre o corpo do marido. E agora fica interessante essa fala de Paulo. Versículo 3 e 4. Paulo vai dizer que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. O que é devido aqui, irmão? O que é devido aqui? Fala. Sexo. 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim na esposa. Está vendo como é que não há hierarquia aqui? Quem possui o corpo da mulher? O marido. Quem possui o corpo do marido? O marido? É a mulher. A ideia de Paulo aqui, Adriano,
Você vai achar interessante essa. A ideia de Paulo é dizer o seguinte aqui, ó. A mulher tem liberdade para usar o corpo do marido como ela bem entender. Gente, o sorriso da Tatiana me inspirou nessa mensagem dessa noite. E vice-versa, o corpo da Tatiana é para o Adriano usar como bem entender, obviamente dentro dos limites éticos da Escritura. E eu convido os casais aqui da igreja, vocês que estão meio frios, sabe? Tem uns casais aí que não tem nem mais bitoca. Não abraça, não dorme mais junto, agarradinho, não toma mais banho junto. Que isso, pastor, falando de sexo, tá na Bíblia, irmão. Vai ler Cantares. Cantares não é sobre Jesus e a igreja. Cantares é sobre homem e mulher para descobrir os caminhos. O homem tem que descobrir os caminhos. A mulher também. Não se constrange não, jovem. Você vai chegar lá no tempo certo. Agora tu não tem que descobrir nada. Absolutamente nada de ninguém. Posso ouvir o amém dos jovens aí? Cadê o jovem para dizer amém? Ô glória, cadê? Tem um jovem para dizer amém. Agora, no tempo certo, aí é obrigação. O que antes é restrição, tá proibido, tá proibido. Depois que casa, amigo, é cruzar e fazer o gol. E ser feliz. E é bíblico, tá falando. Olha só, o corpo da mulher, marido, não é dela, é seu. Ah, legal, mas o seu também é dela. Irmãos, em termos práticos, quando a mulher falar, amor, você tem que ir para a guerra. Quando o marido falar, amor, você tem que ir para o faixa. Amém, irmãos? Tem que encarar, irmão. Olha só. Gente, quando a gente vai pregar expositivamente, a gente vai expor toda a Bíblia. Chegamos no ponto de falar de sexo, vamos falar. E é Deus falando para você. Casado, solteiro, divorciado, viúva. Irmão, é a palavra de Deus. Amém? Para que Deus nos oriente, nos dê saúde espiritual. Meu tempo já está indo para o espaço, vamos embora. No casamento, o valor do homem e da mulher é reconhecido como igual. Então, o corpo da mulher é do marido, mas o corpo do marido e da mulher é igual, é um paralelismo. Ó, não há hierarquia. Se fosse hierarquia, o corpo da mulher é do marido, ponto final. Não, mas também tem a outra parte. Um tem autoridade sobre o corpo do outro. Logo, ninguém tem autoridade sobre o próprio corpo, porque casamento não é sobre autossatisfação. Casamento não é sobre você, é sobre ela, sobre ele, é sobre o outro. Por isso representa o Evangelho. Porque o Evangelho não é Jesus fazendo o que ele quer, é abrindo mão da glória, é renunciando a si mesmo e se entregando numa cruz pelo outro, que sou eu e você. Glória a Deus por isso. Casamento e Evangelho muitas vezes vão se confundir. Nós lemos um texto que Paulo fala assim, eu já não sei mais de quem eu estou falando, não estou falando do marido da mulher ou de Cristo da igreja. Ah, não, estou falando agora de Cristo. Grande é esse mistério, mysterion, no grego, que significa uma grande revelação que acabou de se descortinar. Paulo descobre, falando de casamento, que ele estava falando, na verdade, de Cristo da igreja, e que lá no Éden, essa já era a intenção de Deus. Aleluia. Sempre foi unir a esposa e o noivo, Jesus e a igreja. É por isso que Satanás ataca o casamento. É por isso que o diabo quer destruir as famílias. É por isso que o diabo quer destruir os jovens. Porque se o jovem não se posiciona e não casa, a sociedade começa a se deteriorar. As relações são cada vez mais de plástico, são superficiais. E terminam nas crises. É só separar e você arrumar outro. Mas aí você, jovem, é chamado para ser resistência. Eu vou me unir a uma mulher em casamento e vou resistir todas as adversidades e vou morrer por ela. Ela vai se entregar a mim. Nós vamos nos amar, vamos cuidar um do outro, vamos ser felizes, viver plenitude. E isso vai iluminar esse mundo em trevas, em nome de Jesus. Eu creio assim. Quem é casado deve cuidar de encontrar a própria satisfação sexual na satisfação sexual do seu cônjuge. Se o meu corpo é da Thalita, então minha missão fisicamente, sexualmente, é descobrir satisfação sexual na satisfação sexual dela. E vice-versa. Deu para entender, igreja? Quando os casais vivem assim, há saúde no casamento. Quando não vivem assim, o casamento está em perigo. Ah, mas eu tenho problema hormonal.
Ah, eu estou com isso, estou com aquilo. Vá ao médico. Ore, se arrependa, busque a Deus, busque servir, que a palavra foi dada para ser obedecida. Se você não está tendo atividade sexual regular com o seu cônjuge, você está em pecado. Eu não sei porque ele está rindo tanto ali escrevendo. Está anotando. Até porque eu estou pregando com a autoridade de quem está vivendo, irmão. Porque se eu não estou vivendo isso aqui, é tenso pregar essas coisas. Mas vamos ser sinceros? Sociedade de hoje, com tanto trabalho, com tanta demanda, com tanto estresse, com tanta ansiedade. Irmão, vamos buscar Deus, porque o diabo está querendo fazer a gente cair nessa questão. Então, ó, senta com a sua mulher e conversa. Senta com o seu marido e conversa. Irmão, o que está faltando? Está faltando uma flor, está faltando um perfume, está faltando um passeio, está faltando uma lingerie, está faltando perder a barriga. O que está faltando? Vai atrás, irmão. Resolva. Terceiro, penúltimo. Penúltimo é gatilho para você achar assim, está acabando. Penúltimo. Não é uma prática bíblica a abstinência sexual no casamento, assim como não é uma prática bíblica a prática da porneia para compensar a abstinência sexual no casamento. Então, se abster do sexo no casamento é pecado, mas também tentar se aliviar fora do casamento com porneia é pecado. O que tem de mulher, o que tem de homem que não tem mais em casa, então vai procurar na rede social, na internet, no vídeo, na aba anônima da internet. Não, só para eu poder me aliviar. Sai dessa, irmão. Sai dessa. Isso é Satanás querendo te destruir. Resolve. Vai para o joelho, vai para retiro de casal, vai pedir ajuda para todo mundo, pede ajuda para o pastor, pede ajuda para terapeuta de casal, vai ver vídeo junto de internet, faz o que você quiser. Resolve. Não deixa a coisa dessa forma. Se o corpo é para o Senhor, é o que Paulo vai dizer no final do capítulo 6 de 1 Coríntios, o corpo, ele vai ser ressuscitado. O corpo é para o Senhor. Cristo morreu no corpo e ressuscitou o seu corpo, porque nós vamos também ressuscitar com ele. Bom, se essa é a tese, então Jesus recebe glória em nosso corpo quando a gente se entrega ao nosso cônjuge em relação sexual. Esse casamento bíblico, ele é uma expressão da vontade de Deus para esse mundo. Um homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Por isso que, irmão, jovem que quer ter vida de casado, morando com pai e mãe, você só está indo contra a Bíblia. Você não está vivendo o casamento, está vivendo uma relação de prostituição. Se você não se arrepender, as pessoas que vivem assim não herdarão o reino de Deus. Então quem é casado se abstém do sexo, a não ser para isso. Versículo 5. Olha o que Paulo vai dizer. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. Você pode se privar do sexo por algum tempo para se dedicar à oração, mas isso é uma coisa por algum tempo. Isso não é por muito tempo. Isso não é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso é por algum tempo, 1 dia ou 2, não sei. Paulo não deixa claro quanto tempo é, mas não é um tempo grande. E para você fazer o quê? Buscar a Deus. Mas você volta. Para quê? Para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, cuidado, porque Satanás está querendo tragar homens e mulheres que não estão vigiando no seu contexto conjugal. E por último, número 4, o casamento e o celibato são dons de Deus. São dons espirituais. Atenção. A palavra usada aqui, vamos ler o versículo de número 6 e 7. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu gostaria que todos tivessem um dom do celibato. O dom do celibato é o dom espiritual que Deus dá ao homem ou à mulher, especialmente ao homem, para não sentir desejo sexual por mulher. Ele não é homossexual. Ele não tem desejo sexual por mulher. Nem por homem, nem por ninguém. Não tem desejo sexual. E como dom de Deus, ele se dedica mais ao ministério. Isso aconteceu com Paulo, com Jesus, com John Stott, com alguns poucos homens.
Tem gente que vive celibato em outra expressão de fé e não tem o dom. Aí começam os escândalos, porque ele tem o desejo, não tem um dom espiritual. Quem tem um dom espiritual nem sente desejo, nem pensa nisso. E Paulo chama essa palavra aqui, ó. No entanto, cada um tem de Deus seu próprio dom. A palavra dom aqui é carisma. Carisma, do carismático. É dom espiritual. Celibatário tem um dom espiritual, mas ele fala assim, ó. Cada um tem de Deus seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, celibatário. E outro, de outro, casamento. Casamento é dom espiritual. Se você tem desejo sexual, mínimo que seja, você precisa se casar. Você precisa. E o casamento aqui não é menos espiritual que o celibato. Paulo só está falando assim, irmãos, ele tá com anseio da volta de Jesus, então ele está falando assim, irmãos, há uma urgência de pregar o evangelho, há uma urgência de plantar a igreja, não dá tempo, está muita perseguição, tem um monte de gente morrendo, já fui jogador de leões algumas vezes, já fui jogado em masmorra, já fui espancado várias vezes, então assim, não dá tempo de a gente ficar nessa de casar e ter filho, não. Então eu queria que todo mundo tivesse o meu dom, mas já que nem todo mundo tem, porque isso não é dado assim, Deus é que dá, Deus é que escolhe, então, irmão, casa e viva o dom espiritual do casamento. Casamento é uma bênção, irmão. Bom, é no casamento que nós descobrimos a grande máxima do evangelho com muito mais intimidade. A máxima do evangelho, irmão, é negar a si mesmo. Quem é casado e se recusa crescentemente, continuamente a negar a si mesmo, é uma bomba relógio. E uma hora vai explodir. Tem muito casamento que dá crise mesmo, sabe por quê? Porque a pessoa está vivendo para si no casamento. Ela está usando o outro, ela não ama. Sabe o que vai acontecer uma hora? Bum! Escândalo, crise, separação, traições e por aí vai. Então, assim, todo cônjuge que nega a si mesmo dentro de casa, no casamento, na intimidade conjugal, produz vida no seu casamento. Porque aí o marido, ele vai cumprir Efésios 5:25, ele vai amar a esposa. Tem uma mensagem minha lá para homens, no grupo da igreja. Se você não escutou, escute. Masculinidade bíblica. Como o evangelho transforma homens omissos. Vai lá, irmão. Você só não vai crescer se você não quiser. Porque o que não falta nessa igreja é palavra. O que não falta nesse púlpito é palavra. Só não cresce quem não quer, quem não tem atenção com o que Deus está falando. O Senhor está te chamando para viver casamento, não casamento cultural, casamento bíblico. É você se negar para beneficiar o outro. Isso é casamento. É você servir o outro. Isso é casamento. E vice-versa. Quando se vive assim, se vive um dom espiritual. É graça, é carisma. Carisma é a palavra caris, tem a raiz, palavra caris, graça. É graça de Deus ter um casamento. Como é graça de Deus ser um solteiro. Mas um solteiro que não tem desejo, celibatário. O solteiro que tem desejo tem que orar e buscar casamento. Amém, irmãos? Amém? Resolve. Busca o Senhor, direciona com Deus isso na sua vida. Aplicações a gente encerra. Fecha a Bíblia, senão eu não vou terminar. Casados, número 1. Como está a vida sexual de vocês? Vamos aplicar isso aí? Vida sexual não é obrigação, é responsabilidade de buscar a plenitude da vida conjugal. E preservar o coração do tentador, do pecado. Segundo, você entende que o seu corpo não é seu, é do Senhor e Ele concede à sua esposa ou ao seu marido. Então, você tem prazer livre no corpo da sua mulher. Você tem prazer livre no corpo do seu marido. Qualquer prazer fora do corpo do cônjuge é porneia, é prostituição, é imoralidade. Então aqui eu quero te encorajar a viver essa palavra. Número 3. Não deixe o pecado tirar os seus olhos do seu cônjuge para colocar em outra coisa ou pessoa. Não deixe o pecado tirar os seus olhos do seu cônjuge para colocar em outra pessoa ou coisa. Se arrependa desse pecado da porneia e creia no evangelho da santidade matrimonial. Um pecado que quer tirar os nossos olhos do nosso cônjuge e colocar os olhos em outra coisa.
dinheiro, trabalho, outra pessoa, não permita. E último, você não é mais espiritual quando não pratica sexo no casamento, sendo você casado. É justamente o contrário. Quanto menos espiritual, mais abstenção sexual no casamento. Os espirituais estão cuidando de serem ativos sexualmente no casamento. Portanto, viva plenamente no casamento, porque nós somos chamados a glorificar a Deus em nossos corpos, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, versículo 20, foi o que nós encerramos semana passada, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Meus irmãos, nós lemos no culto hoje Efésios 5, versículo 25 a 33, depois lemos ainda capítulo 6. Leia em casa de novo esse texto. Leva o teu boletim e lê esse texto em casa. Perceba algo muito importante nesse texto. Nós lemos aqui, irmãos, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Está tudo harmonizado no nosso culto nessa noite. Quem ama a esposa ama a si mesmo, tá vendo? Como é que o homem se ama? Como é que o homem se ama? Amando a esposa. Como é que a esposa se ama? Amando o marido, irmão. Você não se ama se amando. Tem que ter amor próprio. Tem que se amar e se aceitar. Não, você tem que amar o outro. Amar a mulher é se amar. Porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele. Nós lemos isso hoje no culto. Como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Isso é evangelho, irmãos. Cristo se entregou por amor e porque nos ama, ele morreu para que nós pudéssemos ser um com ele e uns com os outros. De dois se formam um. Isso é casamento. Casamento é o pilar da família cristã. Sem casamento feliz, não existe família abençoada. Vou repetir. Sem casamento feliz, não existe família abençoada. Você pode falar comigo? Sem casamento feliz, não existe família abençoada. Casamento é ideia de Deus e família é projeto de Deus. Por isso que vamos valorizar nesse meio da família mensagens para essa temática. É isso, irmãos. Que Deus nos abençoe. O casamento é um dom espiritual e deve ser praticado nos termos da Escritura e para o louvor da glória de Deus. Que o Senhor Jesus, o Redentor de homens e mulheres e das instituições do casamento e da família, receba toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos nos submeter a Ti nessa noite, a Tua palavra. Ó Deus, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, a sermos homens e mulheres para a Tua glória, ó Deus. Aumenta a nossa fé, dá-nos arrependimento. Pai, eu peço que o Senhor traga avivamento para os casamentos aqui da nossa igreja. Se homens não estão mais tendo intimidade com suas mulheres, se mulheres não estão mais tendo intimidade com seus homens, que isso mude a partir de hoje. Que eles se entreguem um ao outro em amor. Que solteiros, Pai, que têm desejo, possam buscar o Senhor e buscar direcionamento para um casamento. Que viúvas possam também entregar sua vida ao Senhor. E se por alguma razão não puderem continuar solteiras, sem homem, sem marido, busquem o casamento no Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Que o Senhor dê vitória para o seu povo nesse tempo. Que não haja aqui, Pai, em nossa igreja, divórcios por conta do coração endurecido. Que não haja entre nós a proliferação do pecado, mas que haja em nós um derramar do Espírito da Tua graça, para que jovens se casem no Senhor e tenham casamentos felizes e abençoados, e homens e mulheres também vivam casamentos felizes e abençoados. E até aqueles que já estão na melhor idade, casados, estando, vivam de maneira feliz e abençoada. Abençoa cada casamento e cada família nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.